Dia de Flu e tem muitas informações nesse vídeo para você, torcedor tricolor. Tem os jogos da rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro. O Fluminense pode, enfim, disputar essa liderança nessa rodada. E também temos dúvidas para o confronto contra o Botafogo nessa noite. Vou contar tudo para você. Deixa o seu like, ative as notificações. Central Fluminense não para com as informações aqui. Beleza? Eu quero começar falando dos jogos da rodada e da classificação do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar primeiro dos jogos e coloco a classificação, porque o Fluminense na última rodada perdeu uma chance muito grande de até virar líder, né? Tudo bem, o Palmeiras venceu o Fortaleza perdeu um pênalti no último minuto lá, poderia ter empatado o jogo. O Fluminense sofreu um empate aos 44 do segundo tempo contra o Vitória no Maracanã, mas o Fluminense está na terceira colocação e quer se manter ali na ponta da tabela. É tudo que o torcedor do Fluminense quer, né? Todos nós queremos o Fluminense disputando o título brasileiro. Os jogos da rodada, pessoal, vou colocar aqui na tela para você também. Neste sábado tem Internacional e Juventude, 4 da tarde. 6h30, Mirassol e Atlético Mineiro. Ceará e São Paulo, 6h30 também. 8 da noite, Sport Fortaleza. E 9 da noite, Fluminense e Botafogo. Botafogo e Fluminense. Jogo no Engenhão. Transmissão do Sport TV Premier. No domingo, amanhã, né? Flamengo e Corinthians, 4 da tarde. 6h30, Palmeiras e Bahia. 6h30, Cruzeiro e Vasco. 6h30, Vitória e Grêmio. 8h30, Santos e Red Bull Bragantino. Vitória, né? Aproveitando o espaço aqui. O time de vocês empatou com o Vitória em casa semana passada e o Vitória no meio da semana perdeu para o Cerro Largo no Barradão. A informação é essa. Vou colocar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente ver a situação do Fluminense. Claro, a gente poderia estar com 12 pontos aí, numa situação melhor, ali atrás do Palmeiras, com 4 vitórias no campeonato. A gente teria o mesmo número de vitórias que o Palmeiras, né, no campeonato. Mas infelizmente a gente sofreu aquele empate. Então tem o Palmeiras aí na liderança, Flamengo em segundo, Fluminense terceiro, Bragantino em quarto, Ceará em quinto, Corinthians em sexto. Fecham o G6 no momento, mas a gente sabe que as chances de virar um G6, G8 é muito grande, de repente até um G9, porque assim, os times brasileiros na Sul-Americana também são bem melhores do que o resto das equipes. Né? Por exemplo, o Fluminense está na Sul-Americana, o Corinthians está, o Cruzeiro está, mas não está bem, o Vasco também. Então é uma galera ali que pode conquistar o título da Copa Sul-Americana e abrir vagas via Campeonato Brasileiro. Então os 6 primeiros estão aí, né? E aí tem o Cruzeiro, tem o Vasco ali, o Juventude. Eu acho que vai mexer, vai mudar muito essa tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos para a 6ª rodada. É verdade que está no início, mas aí daqui 3 rodadas você já é praticamente a metade do turno, né? Chegar ali na 8ª, 9ª rodada, 10ª, você chega na metade do turno e aí a gente começa a ver as coisas de forma mais clara. Por isso que é muito importante o Fluminense começar bem, começar vencendo, com vitórias, porque a temporada do Campeonato Brasileiro é muito longa, tem oscilações, por isso lamento muito aquele empate sofrido pelo Fluminense contra o Vitória no Maracanã, cheio, a torcida tricolor apoiou, era um resultado que a gente contava com os 3 pontos e a gente vai ter que buscar esse resultado fora contra o Botafogo, até porque, né, torcedor tricolor, a verdade a gente tem que falar aqui, tá na hora de acabar com essa sequência ridícula do Botafogo sobre o Fluminense, né? E a maioria desses jogadores tem responsabilidade sobre isso, porque a maioria já estava no Fluminense desde o início, aí que o Botafogo emendou essa sequência. Então é responsabilidade dos jogadores acabar com essa escrita, né, esse tabu aí de não vencer o Botafogo.
Antes das próximas informações, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Se você ainda não deixou o like, deixa aí, porque você vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Tá faltando menos de 1.000 inscritos para a gente bater 50 mil, então deixa aí o seu like. Vou mandar um abraço para o Romão de Santa Cruz, Raimundo Vidal de Itaém, São Paulo, Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas, o Milton de Ipanema, Minas Gerais, e o Ronaldo Lemos de Curitiba. Valeu demais, comenta aí sobre as informações do vídeo. Clica nesse link no comentário fixado para você participar do nosso canal do WhatsApp. Informações do Fluminense na palma da sua mão e de graça com a Central lá no WhatsApp. Não perca essa oportunidade. Vamos falar das prováveis escalações. Eu comentei no bloco anterior que o jogo vai passar no Sport TV, no Premiere, no sábado lá animado que o Sport TV fica vendendo na sua programação, 9 da noite, no Engenhão, grama sintética. Atenção que o Fluminense pode ter algumas mudanças por conta do gramado sintético, mandou um time completamente reserva para o Chile, mas a tendência é que o Renato mande força máxima para esse confronto. Mas primeiro eu vou falar do Botafogo, que no meio da semana perdeu pela Libertadores para o Estudiantes de La Plata, na Argentina. O técnico Renato Paiva se vê pressionado, mas ele diz que é só por causa da torcida, né? Porque o John Textor vem dando moral, vem dando respaldo aí pro trabalho do treinador. Quando começa essas informações, amigo, é porque o negócio não tá bem. O Botafogo vai ter o retorno do Jair, né, que estava fora devido a dores de tornozelo contra o Estudiantes, e deve jogar ao lado do Barbosa, compondo a dupla de zaga do Botafogo, já que o Bastos está com problema no joelho esquerdo. Provável escalação do Botafogo, vou colocar na tela para você. John, Vitinho ou Matheus Ponte. Matheus Ponte foi o titular na Argentina. Jair Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. O Alex Telles recuperou a vaga de titular no jogo contra o Estudiantes. Gregory e Marlon Freitas, Arthur Savarino e Matheus Martins ou Patrick de Paula. O Patrick de Paula começou esse jogo da Argentina e o Matheus Martins ficou no banco. E o Igor Jesus no ataque do Botafogo, que não está fazendo uma boa temporada. E aí o Fluminense, comentei anteriormente aqui, mandou um time completamente reserva, nem o Renato Gaúcho foi. Então a gente espera que a semana tenha sido muito produtiva para o Renato conhecer o que não conhecia ainda de alguns jogadores do elenco e deve mandar a equipe titular. Porque a gente estava acostumado, né, nos últimos tempos, nos jogos da grama sintética, o Fluminense poupar alguns jogadores. Parece que isso não vai acontecer dessa vez. Inclusive, né, o Fluminense jogou no meio da semana num gramado sintético também lá no Chile. Provável escalação do Flu: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio Freitas e René. Martinelli, Hércules ou Nonato, porque, segundo informações do Globo Esporte, o Hércules está com a suspeita de conjuntivite e pode ficar de fora dessa partida. A gente vai saber em algumas horas se o Hércules vai para esse jogo ou não, titular na equipe do Renato Gaúcho. Ganso no time titular. Canóbio, Arias e Germancano deve ser basicamente a equipe que enfrentou o Vitória no Maracanã. Eu trouxe a classificação anteriormente. Fluminense briga para ficar nesse bloco, nesse primeiro bloco do campeonato. Acho que é importante para a gente estar colado nesse primeiro bloco. O Fluminense começou bem, ainda está invicto com o Renato Gaúcho. É importante a gente frisar isso, né? Já são 7 jogos de invencibilidade do Fluminense e a gente espera que acabe esse tabu contra o Botafogo, né? Eu acho que se o Fluminense não conseguir um resultado positivo, caso tenha um resultado negativo, né? E no caso o resultado negativo seria a derrota, eu acho que a torcida vai ficar muito irritada por conta já desse retrospecto do Botafogo e não pelo trabalho em si, não pela sequência do Renato Gaúcho em si. Por isso que é tão importante o Fluminense conseguir aliar o útil ao agradável. Vencer, né, que é sempre muito bom no Campeonato Brasileiro para continuar bem, só que também acabar
com essa sequência invicta do Botafogo sobre a gente, que não é o normal na história do confronto. Muito obrigado, você que acompanhou esse vídeo até o final, deixa o seu like, comente aí. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu!